Jerusalém, a capital do mundo. Vamos com você. Famílias de toda a terra estarão fazendo peregrinações a Jerusalém para adorar a Jesus, pois ele governará a partir da capital do mundo. Zacarias 8, do 20 ao 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos, e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim, muitos povos e poderosas nações virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que 10 homens de 10 nações, de todas as línguas, pegarão na barra das roupas de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Gentios de todo o mundo ficarão animados em viajar para Jerusalém para fazer súplicas ao Senhor Jesus. Isso inclui aquelas nações que são mais poderosas que as outras. Versos 20 ao 21. Esta é uma bela figura dos judeus finalmente se tornando a cabeça e não a cauda entre as nações. Deuteronômio 28, 13. Muitas pessoas doentes tocaram a franja das vestes de Jesus e foram curadas pela fé. Mateus 9, do 20 ao 22, 14, do 35 ao 36. Pelo mesmo desejo de serem abençoadas, pessoas de todas as nações se apegarão à ponta das vestes de um judeu e serão levadas a Jesus. Todos os povos da terra reconhecerão que os judeus são chamados pelo nome do Senhor e ficarão admirados com eles. Verso 13, Deuteronômio 28, 10. A oportunidade de se apegar a um judeu será comum. Judeus e gentios viajam regularmente para a montanha de Israel, pois é onde eles devem servir ao Senhor. Isaías 56, 7, Ezequiel 20, 40. A Estrada Santa. Viajar para Jerusalém será algo tão rotineiro que haverá uma estrada especial para os peregrinos em Israel. A estrada será chamada de Caminho da Santidade, porque somente os remidos poderão viajar nela, e até os tolos não se perderão ali. Isaías 35, do 8 ao 9. Nenhum animal perigoso estará presente na estrada, e a tristeza fugirá dos viajantes. Isaías 35, 9. Os peregrinos serão cheios de alegria eterna, enquanto cantam a caminho de Sião. Isaías 35, 10. Essa rodovia também conectará Israel a seus vizinhos. Isaías 19, do 23 ao 24. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios virão ao Egito e os egípcios irão à Assíria. Os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com os egípcios e com os assírios, uma bênção no meio da terra. A estrada começará no Egito, passará por Jerusalém e pela Arábia e terminará na Assíria, nordeste de Israel. Verso 23, Isaías 35, do 6 ao 10. Isso permitirá que os egípcios e assírios viajem para os países uns dos outros e adorem juntos. Isso será possível por causa da bênção de Israel que unirá as nações. Os egípcios e assírios poderão viajar de seus respectivos extremos da estrada até Sião para adorarem. Isaías 35, 10. Essa estrada impressionante faz parte do plano de Deus de fazer do Egito o seu povo e da Assíria a obra de suas mãos. Isaías 19, 25. A união desses três países cobre essencialmente a terra que foi prometida aos descendentes de Abraão. Gênesis 15, 18. Suba até Jerusalém. A expressão subir a Jerusalém é utilizada para se referir a qualquer um que se dirija para a cidade e pode dizer respeito ao fato de que a viagem é em direção ao norte ou ao aumento da elevação que ocorre na medida em que se aproxima de Sião. Esdras 1, 3. Jerusalém é espiritualmente o lugar mais elevado do mundo.
Isso é uma antecipação da Jerusalém no milênio, quando a cidade será literalmente o lugar mais alto do mundo. Essa montanha erguida simboliza o centro do governo e da adoração do mundo em várias passagens, incluindo Isaías 2, do 2 ao 4. Acontecerá nos últimos dias que o monte do templo do Senhor se firmará como o mais elevado e será estabelecido como o mais alto dos montes, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos irão e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e será juiz entre muitos povos. E esses converterão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Haverá tantas pessoas nas peregrinações a Jerusalém que parecerá que as nações do mundo estão fluindo em direção à montanha como água. Verso 2, Miqueias 4:1. Numerosas pessoas viajarão para a montanha, pois ali é que devem receber instruções do Senhor e se tornar seus seguidores. Verso 3, Miqueias 4:2. Pense nisso como a grande comissão ao contrário. É no topo dessa montanha que Jesus será o juiz supremo, resolvendo disputas entre países distantes e determinando o rumo a ser seguido para muitos povos. Sob o governo do Messias, as nações finalmente estarão em perfeita paz umas com as outras. Verso 4, Miqueias 4:3. Alguns podem se opor à literalidade das passagens de Isaías e Miqueias e de outras relacionadas a elas, baseadas em João 4, do 20 ao 24. Ali Jesus disse a uma mulher samaritana que estava chegando a hora, em que o Pai não seria adorado no Monte Gerizim ou de Jerusalém. Verso 21. Mas o objetivo do ensino de Jesus não era impedir qualquer culto futuro em Jerusalém. Antes, porque Deus é espírito, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Versículos 23 e 24. Jesus escolheu não ficar preso ao debate entre samaritanos e judeus sobre o qual seria o legítimo lugar de culto. Em vez disso, ele enfatizou a natureza da verdadeira adoração. Quando Jesus reinar a partir de Jerusalém, permanecerá o fato de que Deus só pode ser genuinamente adorado por aqueles que o fazem em espírito e em verdade, independentemente de sua localização. O banquete na coroação. Algo especial que os santos podem esperar no topo da montanha é encontrado em Isaías 25:6. Nesse monte, o Senhor dos Exércitos dará a todos os povos um rico banquete, banquete de vinhos envelhecidos, de comidas gordurosas com tutano e de vinhos envelhecidos bem puros. Celebrar a coroação de um rei de Israel como um banquete era uma prática comum. 1 Samuel 11:15, 1 Reis 1:9, 19 e 25. Na inauguração do reinado de Davi, ele distribuiu vários alimentos para toda a multidão de Israel, 2 Samuel 6, do 17 ao 19. Salomão também realizou um banquete para todo o Israel, sacrificando 22.000 bois e 120.000 ovelhas ao Senhor, 1 Reis 8, 62 ao 65. Após sua coroação no início do milênio, Jesus preparará um banquete luxuoso. As pessoas chegarão a Sião gritando de alegria, radiantes por causa da generosidade do Senhor. Carnes, vinhos e cereais selecionados serão apreciados juntamente com a dança. Deus encherá a alma dos sacerdotes e seu povo ficará satisfeito com sua bondade. Jeremias 31, do 12 ao 14. Muitos virão do leste e do oeste para se sentarem à mesa. Muitos virão do leste e do oeste para se sentarem à mesma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mateus 8:11.
Uma sombra desse banquete ocorreu quando Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram parte do monte Sinai e contemplaram a Deus enquanto comiam e bebiam. Êxodo 24, do 9 ao 11. Desfrutar de uma refeição com o Criador será uma parte importante da adoração. O tour de Ezequiel. Numa visão, Ezequiel foi levado numa excursão real ao cume da montanha. Ele viu pela primeira vez que ao lado sul havia uma cidade, a Jerusalém do milênio. Ezequiel 40, do 1 ao 3. E Zacarias 2, do 1 ao 2. Aí então foram mostrados a Ezequiel extensos detalhes sobre o templo do milênio, que também fica no topo da montanha. Ezequiel 40 e 44. Especificações sobre como o cume da montanha deve ser medido e dividido são descritas em Ezequiel 45, do 1 ao 7. Quando repartires a terra em herança por sortes, separareis uma oferta para o Senhor, uma santa porção da terra. Terá 25.000 varas de comprimento e 10.000 de largura. Toda a extensão dessa terra será santa. Dessa porção, o santuário ocupará um quadrado de 500 varas de comprimento e 500 de largura, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. Medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Dessa área santa. Ali será o santuário, que é santíssimo. Esta é uma porção santa da terra. Será para os sacerdotes, ministros do santuário, que se aproximam do Senhor para servi-lo. Ele servirá de lugar para as suas casas e de lugar santo para o santuário. Também os levitas, ministros do templo, terão uma área de 25.000 varas de comprimento e 10.000 de largura por sua propriedade. Para a propriedade da cidade darei 5.000 varas de largura e 25.000 de comprimento, ao lado da área santa. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. Mas o príncipe terá a sua parte nos dois lados da área santa e da propriedade da cidade. Em frente da área santa e em frente da propriedade da cidade, tanto ao lado ocidental como ao lado oriental, ela terá o comprimento de uma das porções desde a divisa ocidental até a divisa oriental. Infelizmente, a maioria das traduções modernas, incluindo a que é utilizada neste livro, indica que todas as medidas foram feitas em côvados. O hebraico não traz nenhuma palavra que designe a unidade de medida na passagem. Isso ocorre porque o profeta já nos disse que as medições foram feitas em juncos, o que equivale a 6 côvados de comprimento cada. Ezequiel 40, verso 5. Medidos em juncos, o platô do cume tem quase 80 quilômetros de comprimento e largura. Verso 1, Ezequiel 48, 8. A cúpula é inteiramente santa, porque será o lar do Senhor Jesus e o lugar do templo messiânico. Versos 1 a 3. O templo medirá cerca de 1,5 km², verso 2. A área designada para o templo e os filhos dos sacerdotes de Zadok terá quase 80 quilômetros de comprimento e 30 quilômetros de largura. Versículos 3 ao 4, Ezequiel 48, do 10 ao 11. Os levitas terão a sua própria área, também medindo cerca de 80 por 32 quilômetros. Eles não poderão comercializá-la ou vendê-la, pois a terra é santa ao Senhor. Verso 5, Ezequiel 48, 13. Jerusalém fica no meio de sua própria prosperidade. Jerusalém fica no meio de sua própria propriedade, de 80 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. A cidade será cercada por um campo aberto para uso comum e para a habitação de todas as tribos de Israel. Verso 3, Ezequiel 48, do 15 ao 19. O príncipe Davi será o proprietário da terra, dos dois lados da propriedade de Jerusalém e do Distrito Santo. Essas terras serão cultivadas por todas as tribos de Israel, fornecendo alimento para os obreiros de Jerusalém. Verso 7, Ezequiel 48, do 18 ao 19. Jerusalém no milênio.
O Senhor declarou que chegará o dia em que Jerusalém será totalmente reconstruída. Jeremias 31, do 38 ao 39. A primeira coisa que devemos reconhecer sobre a Jerusalém do milênio é que ela é inteiramente santa. Assim como nos dias de Jeremias, o famoso Vale de Rinom agora fica ao oeste e ao sul da cidade. Aqui foi onde alguns israelitas adoraram deuses cananeus como Baal e Moloque, sacrificando seus filhos no fogo. Essa prática foi tão depravada que nunca chegou à mente do Senhor. Como resultado, o vale foi amaldiçoado e Deus o renomeou como Vale de Matança. Jeremias 7, 31 a 32 e 19, do 2 ao 6. Este vale é chamado de Geena no Novo Testamento e foi mencionado por Jesus 11 vezes como uma representação terrena do sofrimento encontrado no fogo inextinguível do inferno. Mateus 10, 28, Marcos 9, 43. De modo absolutamente contrastante, este vale, outrora amaldiçoado e imundo, se tornará santo ao Senhor, incluindo suas próprias cinzas. Jeremias 31, 40. O outro vale principal, fora de Jerusalém, o Cedron, e ao canto do portão dos cavalos em direção ao leste, será santo ao Senhor. A cidade e seu território nunca serão invadidos ou tomados novamente. Jeremias 31, 40. Dentro de Jerusalém, objetos tão pequenos quanto os sinos dos cavalos serão gravados com os dizeres Santo ao Senhor. Zacarias 14, 20. Foi exatamente isso que foi escrito na placa de ouro puro usada por Arão, o sumo sacerdote, em seu turbante. Êxodo 28, do 36 ao 38. O que antes era destinado ao sumo sacerdote, agora será escrito sobre alguns dos itens mais comuns. Toda panela em Jerusalém e Judá será santa a ponto de serem comparadas às tigelas usadas diante do altar. Zacarias 14, 21. A distinção entre o secular e o sagrado não existirá mais na grande cidade. A Jerusalém do milênio mede 16 por 16 quilômetros quadrados. Ezequiel 48, 16 e 35. Ela deve ter 12 portões, 3 de cada lado, cada um com o nome de uma tribo de Israel. Ezequiel 40, do 30 a 34. O principal objetivo desses portões é revelado em Isaías 60, do 11 ao 12. As tuas portas estarão sempre abertas, não se fecharão de dia nem de noite, para que as riquezas das nações sejam trazidas a ti e os seus reis sejam conduzidos com elas. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão totalmente destruídas. Os portões devem permanecer abertos para que os reis das nações possam trazer seus tributos ao povo de Jerusalém. Várias caravanas de camelos levando tesouros cobrirão a terra de Israel. Os gentios nessas caravanas proclamarão os louvores ao Senhor. Isaías 66. Isso faz parte do que significa para as nações da terra se submeterem ao Rei Jesus. Lembre-se de que reis e tribos devem lamber o pó e se curvar diante aos pés do Messias. Salmo 72, 9. Da mesma forma, reis, rainhas e outros descendentes daqueles que antes odiavam e afligiam o povo de Jerusalém se curvarão aos seus pés, lambendo o pó. Eles chamarão Jerusalém, a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Isaías 49, 23, 60, 14. Certa vez, os judeus foram forçados a construir cidades no Egito. Ezequiel 1:11. Numa reviravolta impressionante, no futuro, os estrangeiros construirão e farão a manutenção dos muros de Jerusalém. Isaías 60:10. O serviço prestado pelas nações é um dos métodos que Deus usará para transformar a cidade que tem sido odiada numa alegria que dura para sempre. Isaías 60:15. O fato de que Jerusalém sugará o leite das nações e o peito dos reis também é o meio pelo qual Jesus, o Salvador divino e o poderoso de Jacó, faz os habitantes da cidade lembrarem de quem ele é. Isaías 60:16. Uma metrópole em expansão. Zacarias teve uma visão que incentivou a reconstrução de Jerusalém em seus dias.
Mas, em última análise, a visão dizia respeito ao milênio. Zacarias 2, de 1 a 5. Levantei os olhos outra vez e vi um homem que tinha na mão uma corda de medir. Então perguntei: para onde vais? Ele me respondeu: vou saber qual é a largura e o comprimento de Jerusalém. Então o anjo que falava comigo saiu, e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: corre, fala a esse jovem: Jerusalém será habitada como com os povoados sem muros, por causa da sua multidão, tanto homens como animais. Pois o Senhor diz: eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, serei a glória no meio dela. Como em Ezequiel, Zacarias é visitado por um anjo com uma linha de medição na mão, mostrando ao profeta as futuras dimensões e a glória de Jerusalém. Versículos 1 a 2. Durante a restauração após o exílio na Babilônia, muros foram construídos ao torno da cidade para que as pessoas se sentissem seguras. No entanto, a maioria dos judeus tinha tanto medo de viver em Jerusalém que lançaram sortes, resultando em que apenas 1/10 deles se mudou para lá. Aqueles que estavam realmente dispostos a viver em Jerusalém foram abençoados pelo povo. Neemias 11, de 1 a 2. Jerusalém tornou-se ampla e grande, mas havia poucos habitantes e nenhuma casa reconstruída. Neemias 7, 4. Esta não é a imagem que vemos aqui, onde Jerusalém deve ser como uma cidade sem muros devido ao grande número de habitantes e gado. Um lugar onde as casas, campos e vinhedos serão comprados. Versos 3 a 4 e Jeremias 32, 15. Embora essa visão encorajasse a reconstrução de Jerusalém, o esforço empreendido naquele momento não a cumpriu. O fato do Senhor proteger Jerusalém como um muro de fogo tem relação com a sua manifestação como uma coluna de fogo que guardava o povo no deserto. Ezequiel 13, do 21 ao 22, Isaías 4, do 5 ao 6. Quando o Senhor Messias estiver no seu meio, muros não serão necessários. O Senhor está aqui. Nesse tempo, Jerusalém será chamada por um novo nome. O Senhor está aqui. Ezequiel 48, 35. O hebraico para esse nome composto, Yahshua, aparece apenas uma vez em todo o Tanakh. Ela descreve o cumprimento de grande parte do desígnio e desejo de Deus de habitar em Jerusalém para sempre. Salmo 132, do 13 ao 14. A reconstrução da cidade é especificamente para o Senhor. Jeremias 31, 38. Davi deve também ter uma lâmpada diante do Senhor em Jerusalém, pois é a cidade onde ele escolheu colocar seu nome para sempre. 1 Reis 11, 36 e 1 Crônicas 33, 4. No Sermão da Montanha, Jesus falou sobre não se fazer juramentos por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei, que significa o próprio Jesus. Mateus 5, 35, Salmo 48, 2. É por isso que tanto o Messias quanto Jerusalém serão chamados de o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23, 6 e 33, 16. Ezequiel iniciou seu livro com a visão de uma tempestade, retratando o juízo sobre Jerusalém. Ezequiel 14. O profeta continuou vendo a partida da glória do Senhor do templo em Jerusalém. Ezequiel 12, do 18 ao 19, 11, do 22 ao 23. Por mais tristes que tenham sido essas visões, ao final de seu livro, Ezequiel foi abençoado por testemunhar a cidade exaltada, tendo o Senhor retornado para lá de modo permanentemente. O nome Yahvé Shammah é o único e incrivelmente reconfortante, pois descreve Jerusalém como o Senhor Jesus estará lá. O nome Yahshua é único e incrivelmente reconfortante, pois descreve Jerusalém quando o Senhor Jesus estará lá.